1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 12 a 28, irmãos. Nós estamos nos últimos versículos desse livro, desta carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E, portanto, fechando essa série, esse último sermão dessa série em 1 aos Tessalonicenses. O texto, 1 aos Tessalonicenses 5, de 12 a 28, diz assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Como os irmãos já sabem, quem tem acompanhado essa sequência, a igreja de Tessalônica é fruto do trabalho do apóstolo Paulo, e ele passou em Tessalônica, juntamente com Silas e Timóteo, e eles deixam ali uma igreja plantada. Os judeus se revoltam, vão contra Paulo, e ele, após 3 semanas, ele sai de Tessalônica, mas havia já um grupo de irmãos ali naquela cidade, uma igreja, portanto, naquela cidade, e Paulo desejava muito retornar a Tessalônica para estar com os irmãos, para edificá-los na fé, e também desejoso de ter notícias de como eles estavam caminhando. Não podendo ir, envia Timóteo. Timóteo retorna a Paulo, trazendo as notícias, e Paulo então escreve 2 cartas para a igreja. Essa é a primeira. Segundo aquelas informações que ele havia recebido de Timóteo, e ao longo da carta nós vimos que Paulo tinha algumas ênfases no tratamento com aqueles irmãos, com certeza por aquilo que Timóteo tinha dito a ele. E agora nós estamos, então, no final da carta. Na semana passada nós vimos que um assunto importante era a volta de Jesus Cristo, era como que eles tinham uma expectativa da volta de Jesus naquela geração e estavam muito preocupados e desconsolados, porque algumas pessoas morriam na igreja, obviamente, e Jesus não tinha voltado, isso trazia apreensão para a igreja, e Paulo tratou disso, e agora ele vai para o desfecho da carta, onde ele vai falar de relacionamentos. Paulo, preocupado que o relacionamento da igreja, e sobretudo o relacionamento da igreja com os líderes, fosse um relacionamento saudável. Nós sabemos o quanto isso é importante, irmãos. Sabemos disso, sobretudo, por conta dos nossos relacionamentos familiares. Quando os relacionamentos familiares estão em alta, estão em dia, estão equilibrados, estão em paz, nós caminhamos muito bem. Nós avançamos, nós nos alegramos, nos encorajamos. Mas quando o relacionamento em casa está ruim, é negativo, parece que nós ficamos, então, contaminados por isso em todos os nossos processos. E a vida se torna amarga e difícil e sem esperança. Paulo tem a perspectiva da igreja como família, irmãos. Não uma instituição, uma denominação, uma organização religiosa ou qualquer coisa do gênero. Quando Paulo fala da igreja, a ideia que Paulo tem é de uma grande família de Deus. Portanto, Paulo, preocupado com a saúde desses relacionamentos, nesse capítulo final, ele faz uma série de recomendações. Inicialmente, nós vamos ver hoje, Paulo recomenda o modo como a igreja deveria tratar os seus líderes. E depois,
o modo como a igreja deveria tratar-se entre si. E, finalmente, ele faz alguns votos de saudação final e uma pequena oração também no final. E é basicamente isso que nós vamos ver hoje. O texto, a partir do verso 12, como lemos, ele traz algumas revelações muito interessantes sobre a questão de como tratar os líderes da igreja. Porque, veja bem, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho de vocês, algumas versões, os que lhes presidem, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Ao pedir em favor dos líderes da igreja de Tessalônica, Paulo exorta que aquela igreja tivesse amor, consideração, vivesse em paz com os líderes que Deus tinha dado a eles, por conta não dos próprios líderes, das pessoas formidáveis que eles eram, das pessoas pelos dons que eles pudessem ter, ou por um título que carregassem, ou por qualquer outra coisa, que normalmente nós utilizamos para dar honra a alguém. Normalmente nós olhamos essas coisas e dizemos, eu preciso, ou eu devo, ou eu quero honrar alguém porque ele tem determinados predicados, determinadas qualidades, determinados dons, ou porque ele tem algum título que o coloca acima, ou que o coloca diante de um grupo em posição em que deva ser servido. Mas nada disso Paulo diz que devesse ser o motivo pelo qual os líderes da igreja fossem honrados. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, quando eu leio esse texto, eu fico muito feliz com ele. Na condição de líder da igreja, eu olho esse texto e eu fico fascinado com a visão que Paulo tem desse processo. Da relação liderados-líder. E não apenas do pastor da igreja, mas todo e qualquer líder. Porque líder na igreja é aquele que serve, irmãos. Líder no cristianismo é aquele que serve. Não é alguém que está num pedestal, que deva ser olhado de baixo para cima. E todas as vezes que isso acontece, nós já estamos num processo de distanciamento da essência da palavra. Líder na igreja, líder dentro do cristianismo, líder para Jesus, são pessoas que escolhem servir outras pessoas. Isso é essencial. E mais, irmãos, é mais do que servir a coisas. Nós temos tarefas na igreja que são coisas, ok? Nós temos tarefas na igreja que são coisas. Por exemplo, nós precisamos cuidar da parte física, da infraestrutura física da igreja. Então, nós cuidamos do prédio. O prédio é uma coisa. Se o som começa a apitar, a chiar, nós precisamos dar manutenção no som, porque é aquele que irrita a gente. E por aí vai. Brinquedo para as crianças, literatura para a escola bíblica dominical, coisas. Existem coisas na igreja para serem cuidadas. Mas a essência da liderança e, portanto, do serviço na igreja não é cuidar de coisas. A essência é cuidar de pessoas. Cuidar da igreja, essencialmente, é cuidar de gente. E eu confesso a você que eu adoraria cuidar de coisas. Eu cuidei de coisas bastante tempo da minha vida. Quando eu era bancário, eu cuidava muito de coisas. E muitas coisas. Eu sonhava, irmãos. Você não faz ideia do que era ser um bancário há 20 anos atrás. Eu chegava em casa, deitava para dormir. É tanta gente que a fila ia daqui lá na parede, assim, mais de 20 caixas. E os malucos me colocaram, no primeiro dia do banco, me colocaram no caixa do banco. Eu não conhecia um documento do banco, eles já me colocaram direto no caixa. Quinto dia útil, eu não sei porque que inventaram essa coisa do quinto dia útil, que vencia todas as coisas, e até o carnê do baú vencia no dia. Pagava tudo dentro de um banco naquela época, tudo.
Você muitas vezes não viu o final da fila, você ficava naquela máquina freneticamente, igual um maluco. E aquilo tinha que fechar no final do dia, não podia dar diferença. E quando eu ia para casa, exausto, e chegava cedo para pagar o INSS, só velhinho, e eles eram muito carinhosos, ficava o tempão na fila, e aí chegava com bolo, chegava com picolé, chegava... Muito legal, muitas expressões de carinho. E eu saía do banco, então, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ia para casa exausto para dormir. Nessa época eu fazia faculdade, foi muito difícil, porque muitas vezes eu já não conseguia nem chegar para a aula. E eu deitava para dormir, irmão, jantava, tomava um banho, deitava para dormir. Eu sonhava com a minha máquina. Eu vi os teclados da máquina, o carimbo, os cheques. O volume de cheque era desse tamanho. Quando o supermercado, tipo Giasse, Angelone ia fazer, eram sacos, irmãos, de movimento, de dinheiro, de cheque, de duplicado, do que fosse. Eu sonhava com aquilo, irmãos. Eu acordava apavorado à noite. E eu cuidava de coisas o dia inteiro. E Deus mudou a história da minha vida. E uma das coisas que Deus precisou mudar em mim era o entendimento de que as coisas são importantes, mas que Ele estava me chamando para cuidar de gente, de pessoas. E esse entendimento que Paulo tem do que é liderança na igreja, que é servir pessoas, norteia toda a orientação dele, tanto para líder quanto para liderado. É muito difícil, irmãos, num grupo muito heterogêneo, e a igreja é um grupo heterogêneo, agradar, satisfazer. É muito difícil. É muito difícil, com a caminhada de algum tempo, os seus defeitos não se revelarem, não aparecerem, não virem à tona. É muito difícil conviver com um grupo de pessoas e relacionar-se com elas e as pessoas não começarem a observar que você tem falhas, fraquezas, equívocos, comete enganos. É muito difícil, isso vai acontecer. É utópico pensar que isso não irá acontecer. E, portanto, Paulo não evoca nenhuma qualidade pessoal de qualquer líder para dizer que os liderados devessem amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo. Paulo diz o seguinte, irmãos: tenham-nos da mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Porque a liderança da igreja pressupõe trabalho em favor de pessoas. Se alguém não trabalha em favor de pessoas, jamais deveria ser reconhecido como um líder na igreja. Nunca deveria ser reconhecido como um líder. Porque é princípio fundamental de liderança servir pessoas. Então não é porque a pessoa é boa, ou porque ela tenha isso ou aquilo, mas o que é virtuoso é aquilo que foi confiado à mão dela, o trabalho que ela faz. E isso por si só já deveria servir para que liderados o tratassem com amor e respeito. Mas o texto aqui é tão forte, irmãos, que não é ter alguma estima. Na versão que eu tenho, que eu estou usando, é a mais alta estima. E quando a gente estuda esse texto, lá na língua original, Paulo usa duas palavras para demonstrar isso. Uma nós conhecemos, é a palavra hiper, dando a ideia de coisa grande, hipermercado, um mercado grande, que tem tudo ali dentro. Ele usa duas, uma delas é hiper, para tentar dizer o seguinte: olha, essa estima com amor, ela deve ser máxima. Não é qualquer estima, mas é a máxima estima, não porque ele seja formidável, não porque ele tenha um título, não porque ele tenha um curso, mas porque ele cuida de pessoas. Porque esse é o trabalho dele. Quando eu vejo os nossos líderes de PGM, irmãos, abrindo casa, geladeira, carteira, abrindo mão de tempo com a esposa, com as suas próprias crianças, ou para assistir um futebol na TV,
ou para jogar uma pelada, ou para fazer qualquer coisa que lhe seja tremendamente agradável, com o objetivo de cuidar de pessoas. O que me vem à mente é que eles precisam ser honrados, respeitados, amados, porque o que eles estão fazendo inspira, abençoa, é instrumento de Deus para muita gente. Quando fala de líder, não está falando apenas de pastor da igreja, do pastor presidente da igreja. Está falando de pessoas que aceitam esse desafio e essa missão, que é árdua, de cuidar de gente. Porque é muito fácil a gente fazer um evento, irmãos. Fazer evento é fácil. Difícil é cuidar de pessoas, com seus dilemas, com as suas lutas. Porque os dilemas e as lutas daquela pessoa que você está cuidando também estão presentes na sua vida e na sua casa. Porque a tua vida e a tua casa, e as tuas preocupações e anseios e sonhos, são muito semelhantes a dela. É muito fácil, irmãos, a gente pensar que porque alguém é líder, ele já venceu etapas e ele já está com a vida toda prontinha, assim. Ele não tem frustrações, ele não tem medos, ele não tem culpa, ele não tem questões de foro interior, íntimas, ele não tem problema com Deus, ele não peca. É muito fácil a gente pensar isso, e a gente não coloca os líderes assim num patamar superior, e a gente olha os líderes de baixo para cima muitas vezes, mas desumaniza o líder. Tira toda a ideia de que os mesmos dilemas que o liderado vive, o líder também vive. E talvez por isso Paulo tire todas essas questões de frente e diga, olha, o motivo pelo qual eles devem ser estimados, eles devem ser amados, é porque eles cuidam de gente, sendo gente. Simples assim. Eles não são outra coisa. Eles são gente, como vocês, que escolheram cuidar de gente. Interessante também eu fiquei tentando achar, irmãos, uma profissão que pelo simples fato de ser daquela profissão as pessoas fossem estimadas. Vocês conseguem me dizer alguma? Tempo. Pintor de automóveis. Depende da situação do seu carro, para ter essa estima toda pelo pintor de automóveis. Alguém ousa dizer, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. O que me veio à mente é o médico. O médico me veio à mente. Não sei se vem outra profissão à sua mente. Mas eu olho para esse texto aqui e eu vejo que, na verdade, o que se desvaloriza e que Paulo quer dizer, olha, não desvalorize, o que Paulo quer tratar, o que Paulo não quer que a igreja viva, é que o reino de Deus, as coisas de Deus, sejam desvalorizados. Porque talvez a maior forma de ver se nós valorizamos ou desvalorizamos alguma coisa é a relação que nós temos com os líderes daquelas coisas. Vou tentar dar um exemplo. Eu ficarei profundamente aborrecido, extremamente chateado, se um dia uma das minhas filhas desrespeitarem qualquer professor na vida delas. Isso vai ser um problema para mim lá em casa. Espero que isso nunca aconteça. Das minhas filhas destratarem qualquer professor que esteja em sala de aula ministrando a vida delas. Isso é um valor para mim. E se elas falharem, possivelmente eu falhei na transmissão desse valor. E não é porque os professores acertam sempre, os professores também erram. Não é porque eles não possam cometer injustiças, eles cometem injustiças. Não é por nenhuma coisa que eles tenham que é diferente dos outros, porque eles não têm nada diferente dos outros.
mas é pela figura e o valor que eu, pessoalmente, tenho por essa figura do professor. Depois que eu pensei no médico, eu olhei para a minha vida e pensei isso. Eu acho que as minhas filhas não têm jamais o direito de destratarem um professor pelo simples fato que Deus as colocou ali para ministrarem a vida delas. Se nós tivermos problemas com algum professor em algum tempo, pode acontecer, a gente tem outros caminhos para tentar resolver esses problemas. Mas me feriria muito e me chatearia muito imaginar que uma filha minha destratou um professor. Se for escola pública, é que piorou mesmo, tá, irmãos? Se for um professor de escola pública, aí, então, é que elas vão se ver comigo lá em casa. O texto vai adiante, irmãos. E a preocupação de Paulo é tão grande com essa questão de como os líderes são tratados. Porque Paulo sabia que talvez a maior situação de conflito num grupo, numa família, numa igreja, é quando essa relação líder-liderado está conflituosa. Quando os líderes não estão se dando bem com seus liderados, os seus liderados não estão se dando bem com o seu líder, esse processo é terrível, destruidor, nocivo, traz desânimo, traz tristeza, traz choro, traz mágoa, traz rancor, traz ressentimento, traz tudo que não deveria trazer para a família, para o povo de Deus. Por isso que Paulo, antes de terminar a carta, faz uma recomendação tão severa, tão forte. Mas ele vai adiante, e no versículo 14, depois dele falar dessa questão com o líder, ele diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, e sejam pacientes com todos. Agora, ele não está falando mais da igreja em relação ao líder, tampouco do líder em relação à igreja. Mas ele está falando da relação da própria igreja entre si. A partir do verso 14, 15, aquilo que muitas vezes nós achamos que é apenas dever do líder, seja ele quem for, Paulo está dizendo que não. Porque normalmente nós imaginamos assim: quem é que vai exortar a igreja? O líder, de preferência o pastor. O que Paulo está dizendo para a igreja? Que não é assim que a banda toca. Ele está dizendo: exortamos vocês, irmãos, os irmãos, que advertissem os ociosos, confortassem os desanimados. Quem tem que confortar os desanimados? O líder tem que ir lá confortar o que está desanimado. Paulo não acha assim, não ensina assim, não pensa assim. Não é isso que se revela no Novo Testamento. As ações de advertir ou exortar, confortar, auxiliar e exercer paciência é uma relação de mutualidade. É algo que a igreja tem entre si, que inclui líder e liderados. Não é a ação de um grupo específico para com outro, mas é de todos. Por quê? Porque pressupõe relacionamento entre todos. Nós criamos uma coisa muito longe, irmãos, da igreja do Novo Testamento. E aí nós estranhamos, nós achamos esquisito coisas assim. Porque nós nos acostumamos que é o pastor que vai resolver o problema que existe entre os liderados. Nós nos acostumamos com isso. O tempo todo a gente pensa com essa cabeça. O fulano brigou com o fulano. Quem que vai lá? O líder. Se for do PGM tal, o pastor já dá uma empurrada para o líder ir, e o líder que resolva. Se não for, o pastor, não deu, aí tem que você ir lá para você resolver isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que o Novo Testamento nos ensina. A Bíblia nos ensina sobre o sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes e todos nós nos cuidamos mutuamente. A gente pode ter dons diferentes, a gente pode ter funções diferentes, mas o compromisso relacional da saúde é de todos. Se você vive numa família grande, talvez seja mais fácil identificar isso. Quando todos estão comprometidos com a saúde dos relacionamentos, há muitas diferenças na família, mas a família flui, a coisa vai.
Porque todos, cada um do seu jeito, com o seu gosto, com o seu temperamento, com a sua idade, com o seu jeitão, mas ele é comprometido com a saúde da família. Ele contribui para a edificação da casa. Nós não imaginamos que uma família possa ser saudável quando vários dos elementos dessa família, quando vários componentes dessa família já não mais estão comprometidos com ela. A gente não acha que o pai vai salvar essa lavoura toda. Ó, pai, você tem que ir lá. Tem 3 lá que não querem mais nada com nada, não querem mais nada com aquela família. Eles já não dão a menor atenção para os relacionamentos familiares. E aí esse pai vai lá e vai resolver isso tudo sozinho. Nós não imaginamos que isso possa dar certo. Nenhum de nós imagina isso. Principalmente se alguém é de família grande. Ou se, pelo menos, vive no núcleo familiar com marido, mulher e filho. Mas muitas vezes nós projetamos isso para um ambiente muito maior ainda que o da família, que é o ambiente da igreja. Que alguém, sozinho praticamente, seja ele quem for, ele vai ser aquele que vai exortar, consolar, advertir, ser paciente e conselheiro e tudo para um grupo. Isso nunca foi proposta do Senhor para nenhuma igreja. Ou nós construímos relacionamento de mutualidade, confiança, abertura, ou nós jamais teremos isso. Porque para o exercício disso aqui, há alguns pressupostos. Os principais, relação de confiança. Porque eu não quero ser exortado, corrigido, ou que alguém toque numa área da minha vida que talvez não esteja tão em ordem, se eu não tenho relação de confiança com essa pessoa. Quem é esse maluco que veio dar palpite na minha vida? Quem é ele para falar de mim? E ele tem tantos defeitos, por que ele não vai cuidar da vida dele? É assim que nós pensaríamos. Quem pensa que é? Quem que ela pensa que é? Mas quando nós estabelecemos uma relação de confiança, e ela, portanto, precisa ser profunda, não pode ser superficial, quando nós estabelecemos uma relação de amizade, de amor, de vínculo fraternal, nós podemos até ouvir coisas duras de alguém, mas nós teremos a certeza de que aquelas palavras, elas contribuem para o nosso crescimento, e elas vieram de um coração que se preocupa conosco, que quer cuidar de nós. E se não for assim, não teremos. Igreja que não constrói vínculos entre as pessoas é uma igreja que jamais poderá viver isso aqui. Porque as pessoas pulam altíssimo, saem correndo, falando mal, e vai viver a vida de outro modo, em outro lugar. É isso que vai acontecer. Briga com uma meia dúzia e rala. É o que acontece sempre. E é o que vai acontecer ainda muitas vezes. Por quê? Porque não há nenhuma preocupação de construir na igreja um ambiente em que isso possa acontecer para a edificação do corpo. E aí é mais fácil ter um ungidão lá na frente que resolve o problema, supostamente vai resolver o problema de todo mundo. Ele faz algumas menções aqui a alguns grupos específicos. Ele fala, por exemplo, dos ociosos. E a palavra usada lá pode dizer um monte de coisa, tanto que as Bíblias em português elas têm termos diferentes. Fala de preguiçosos, insubmissos ou desordeiros, por exemplo. Porque era um termo que poderia designar tudo isso mesmo. E Paulo fala o quê? Que esses deveriam ser advertidos. Tem um termo usado em Santa Catarina que ele me chocou um pouquinho quando eu cheguei do Rio, porque no Rio ele tem conotação sexual. E aqui eu vejo que não tem tanto, ou não tem, mas no Rio tem um pouco. Que é a ideia de uma pessoa vadia. Quem é a vadia? Eu entendi aqui em Santa Catarina que é uma pessoa preguiçosa. Ou eu entendi errado? É verdade, não é? O vadio, a vadia, é uma pessoa preguiçosa, sobretudo. No Rio tinha conotação sexual isso. Vadia, normalmente colocado sobre a mulher. A vadia era uma outra coisa. Então, quando eu leio aqui um ocioso, um preguiçoso, um insubmisso ou desordeiro, qualquer coisa, dentro da igreja, irmãos, Paulo, na segunda carta, ele vai pegar pesadaço com os preguiçosos.
Até porque pressuposto de liderança é trabalho, é serviço. E pressuposto de igreja é mutualidade. Logo, ninguém tem desculpa para não trabalhar, visto que é uma relação de mutualidade, é uma relação de mão dupla. Eu dou e recebo. Mas aqui, nessa primeira carta, ele já começa a dizer isso. E esse termo lá é um termo usado também para a questão militar. É como se um soldado, num pelotão, o pelotão estivesse marchando e ele propositadamente, de forma rebelde, ele marchasse num outro ritmo que não o restante da tropa. E dizem que a mãe dele estava vendo e ainda disse assim, olha, só o meu filho está marchando certo. Todo o restante do pelotão estava errado. Você que é amor de mãe, né? E ele fazia isso de propósito. O termo era usado para isso. Quando um soldado se rebelava contra o sistema, e ele queria paralisar o processo, ele queria ir contra o processo, e ele queria deixar bem claro que ele não era, ele não estava caminhando como os demais, no mesmo passo, na mesma pegada dos demais, usava esse termo. Paulo está dizendo para fazer o que com essas pessoas? Não o líder fazer, o pastor fazer, para fazermos mutuamente, para construirmos relacionamentos que seja possível exortarmos essa pessoa. Nós vamos dar uma chegada nessa pessoa e dizer, olha, você está errado, o que está fazendo da tua vida? Vamos junto, vamos acertar esse passo, vem conosco. Mas para um outro grupo, o grupo seguinte, dos desanimados, e possivelmente o motivo desse desânimo era aquela incompreensão que foi tratada no início, no capítulo, na parte final do capítulo anterior, inicial desse capítulo, a respeito daqueles que morriam sem Jesus, e eles, por não saberem bem o que estava acontecendo, visto que eles esperavam que Jesus viesse antes, eles estavam então desanimados, tristes, caídos. Paulo diz então que eles precisavam ser confortados. Por quem? Por todos, por quem estava perto. E, finalmente, ele diz que os fracos, pode ser fraqueza física, pode ser fraqueza espiritual, o termo é o mesmo, eles precisavam de auxílio. Ou seja, irmãos, Paulo diz para a igreja que a igreja precisa usar remédios diferentes para enfermidades diferentes. É preciso tratar de forma diferente para alcançar o objetivo. Que para cada grupo mencionado aqui, o tratamento devia ser um. E com todos, deveria ser oferecido paciência ou longanimidade. Eu gosto muito dessa palavra, ela não é usada por nós, mas para mim ela diz mais do que paciência. Quando eu leio longanimidade numa versão bíblica, eu falo, pô, é uma super paciência mesmo. É uma coisa longa, irmãos, longa. Isso não combina com os tratamentos que normalmente nós queremos dar para as coisas, porque nós somos uma geração de que é tudo rápido para ontem e as pessoas é o tempo todo assim. Mas o texto diz que não, que aquele que a gente precisa dar tempo para aquele que é exortado, para aquele que é confortado, para aquele que é cuidado, dar a resposta. Tem o tempo de recuperação. Em outros momentos, Paulo também diz, mete o pé, trata como gentio publicano. Tem tempo para isso também. Nesse momento ele não trata disso. Mas vai haver um tempo também de não mais oferecer o que está sendo oferecido aqui. Mas ele quer deixar muito claro que a coisa não se resolve porque se trata de gente, e gente é difícil. Gente custa para cair a ficha, mudar hábitos, comportamentos, e é preciso ter paciência. Se nós não tivermos, nada acontece. E os líderes desse tempo, e eu me coloco entre eles, são muito massacrados com essa coisa. Porque, irmãos, igreja grande traz prestígio. Sua igreja tem qual é o tamanho da sua igreja? É uma pergunta fatal, irmãos. Qual é o tamanho da sua igreja? Porque dependendo do tamanho, você vai ser prestigiado de um jeito. Dependendo do tamanho, você vai ser prestigiado ou desprestigiado. É assim. Não estou dizendo que isso é correto, que isso devesse ser assim. Estou dizendo como é. As coisas são assim. Então, movidos por isso, talvez pela ideia do prestígio, fica uma coisa meio frenética, assim, de que as coisas precisam acontecer para ontem. E o líder,
é muito bombardeado com isso. E a gente tem que ficar o tempo todo cuidando e sendo vigilante e recebendo a ajuda da igreja para você trabalhar com aquilo que precisa ser trabalhado, que o fruto, o tamanho da colheita, ela vem como consequência daquilo que você fez em todas as etapas anteriores. Das sementes, quantidade de sementes, qualidade de sementes, tratamento do terreno. E tem várias coisas que não estão na tua mão. Você não controla o vento, você não controla o clima, sequer os gafanhotos. Eu nunca desejei que os nossos PGMs, conquanto desejo muito que eles cresçam e se multipliquem, eu nunca desejei que os nossos líderes se sentissem pressionados por multiplicação. E se algum dia algum líder se sentiu assim, me perdoe. Porque eu nunca desejei isso para vocês. Quero que vocês estejam encorajados a multiplicarem o grupo. Quero que a igreja esteja encorajada a atrair pessoas e multiplicar grupos. Quero que a igreja vibre com isso. Quero que seja um ano de alegria para nós, por causa do entendimento que a gente tem do que aquilo significa. Mas eu nunca desejei colocar um fardo sobre a sua vida, porque eu não quero esse fardo sobre a minha. E eu vivo tendo que tirar esse fardo o tempo todo, por conta das circunstâncias e da pressão. Isso nunca veio de Deus para ninguém. Significa que a gente vai cruzar os braços e falar, não vamos fazer nada, que tudo vai acontecer. Não, nada vai acontecer se nós cruzarmos os braços. Nunca foi projeto de Deus. Que a gente não fizesse nada e as coisas acontecessem. Olha o que Paulo está falando dos preguiçosos aqui. Que eles precisavam ser exortados. Então não é assim, não, esquece isso. Isso esquece, zero isso. Mas deveríamos ser para nós um motivo de grande honra e alegria, a gente conectar-se com pessoas e as pessoas começarem a viver perto de nós e conhecerem o amor de Jesus, e nós celebramos isso com as multiplicações. O texto vai adiante, irmãos. E aí Paulo começa uma nova etapa da sua carta, os versículos 16 a 22, são, se eu não me engano, 7 orientações. Eu vou discorrer bem rapidinho sobre elas, eu não quero deixá-las de lado. A primeira é alegrem-se sempre. Isso aqui não tem nada a ver com temperamento, irmãos. Se a pessoa é extrovertida ou introvertida, não tem nada a ver com isso. A mesma raiz de alegrar-se é a raiz da palavra graça. A alegria aqui é a alegria pela obra da salvação que Jesus fez na tua vida. Então não é assim, perdi um filho jovem, mas eu preciso me alegrar sempre, então eu preciso estar alegre assim do lado do caixão. Não é isso. Não é isso. É assim, nossa, descobri que meu filho está afundado na droga, mas eu preciso estar alegre, porque a gente precisa se alegrar sempre. Não é isso. Isso fere a lógica, inclusive, irmãos. Isso é como se nós não tivéssemos sentimentos. A ideia é, eu tenho uma alegria que me acompanha, porque todas as circunstâncias da minha vida, porque tudo que Deus tem me proporcionado, coisas boas, dificuldades, lutas, elas estão debaixo de algo muito maior, que é a obra que Jesus fez na minha vida, e ela tem um valor eterno. Segunda orientação, orem continuamente. O que é isso, pastor? Orar continuamente. É ficar de joelho de manhã, tarde e noite, eu não vou nem trabalhar, nem estudar. Não, não é isso. Mas é desenvolver um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa em que você tem ligação direta, você tem conexão, você está em contato, você está linkado com o Espírito Santo, e você está conversando com o Espírito Santo, que é uma pessoa, e você está ouvindo o Espírito como um estilo de vida, todo dia, toda hora, em qualquer tempo. Isso é aprendido, irmãos. Não é porque a gente se converteu, ou que nós fomos salvos, que isso assim, agora eu estou assim. Isso aqui é desenvolvido, isso aqui é treinado, você treina o ouvido. Você se habitua, você se disciplina. Isso é o fruto de disciplina espiritual. Mas é o propósito que Paulo tinha para a igreja. Que a oração fizesse parte do estilo de vida deles em todo o tempo. Não fosse uma coisa estanque. Agora nós vamos orar. E depois eu nem ligo para oração. Tem algumas expressões que a gente usa, que revelam isso, como se assim... Quando a gente vai orar, por exemplo, a gente diz assim:
Deus, eu te agradeço, porque agora estou na tua presença e tal. E a gente começa a nossa oração. Obrigado por estar na tua presença. Antes você estava na presença de quem, filho? Percebem? Porque a gente acha, então, que aquela hora que a gente está debaixo da presença de Deus. Paulo está dizendo que não, não é isso. Você pode ter muitos momentos como esse, e é bíblico e é correto também que tenha. Mas você está debaixo da presença de Deus e, portanto, o link, o novo e vivo caminho está aberto o tempo todo para você acessar o Senhor. O véu já foi rasgado o tempo todo e é para você chegar ao Santo dos Santos em todo o tempo. Então, orem continuamente, deem graças, 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quem não desenvolve gratidão por Deus vai ter dificuldade de desenvolver qualquer um desses outros elementos. Gratidão é base, irmãos. Base para outras virtudes. De novo, não é assim, vamos dar graças porque meu filho agora sofreu um acidente na BR e está entre a vida e a morte no hospital, então vamos dar graças por isso. Não é isso não, gente. Igual a alegria não é, o dar graças também não é essa coisa sem sentido e lógica. É dar graças porque Deus está como palavra final e é o controlador de todas as coisas. E até aquilo que, num dado momento, possa me ferir, me machucar ou ser difícil para mim, Deus ainda pode transformar em algo muito bom e uma experiência maravilhosa para a minha vida. Eu dou graças ao Senhor por todas as coisas, porque eu sei que nada escapa ao controle dEle, porque Ele continua no quartel-general, controle, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Eu dou graças porque Ele não me dá um fardo maior do que aquele que eu possa carregar. Eu dou fardo porque Ele caminha comigo em todas as minhas circunstâncias. Porque o seu filho trabalhou em meu favor e hoje caminha ao meu lado, por isso eu dou graças. Eu dou graças porque Ele é o meu consolador no momento da tristeza. Eu dou graças pelo perdão, que eu não ofereceria nem um quinto, nem nunca a quantidade de perdão que Ele oferece à minha vida, mas Ele insiste em me perdoar. Eu dou graças porque Ele não desistiu de mim, mesmo com tantos erros e fracassos. Esse é o sentido de dar graças. E esse é o sentido de se alegrar pela salvação. E essa é a visão que Paulo quer orientar a igreja. E como consequência ele diz, não apaguem o espírito. Depois de vir trazendo, ele chega a isso, olha, é um relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Quando você recebe a salvação, o Espírito vem morar em você e você inicia um relacionamento com Ele. E se alguém aqui já ficou com um relacionamento partido com alguém, você sabe bem do que Paulo está dizendo. Se nós bobearmos, a gente deixa um relacionamento partir. A gente deixa uma chama apagar. E é de onde provém toda a plenitude da vida cristã, todos os dons, e toda a alegria, e todos aqueles sinais de alerta de que a gente não deve ir por tal caminho, que aquele caminho não é bom para a nossa vida, não é de Deus para nós. Quem faz essa obra toda? Quem que nos ilumina? Senão o Espírito Santo. E quando nós não investimos em relacionamento com o Espírito de Deus, nós apagamos essa chama dentro de nós. E Paulo recomenda, então, que nós tenhamos cuidado, sejamos vigilantes. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. O que é tratar com desprezo a profecia, irmãos? Tratar com desprezo a profecia é mais ou menos assim, para quem está num grupo como esse que nós estamos. Existem outras formas, mas quero aplicar a nossa realidade. Eu conheço a verdade do Evangelho, eu já conheço a palavra, eu já conheço o suficiente da palavra para um monte de coisa na minha vida, mas eu deliberadamente faço de outro jeito. Qual o valor que essa palavra tem na minha vida? Por isso que conta a história do padre ou do pastor que foi fazer uma visita a uma família. E aí ele vai, e eles almoçam juntos, e eles comem uma sobremesa juntos, e o pastor pega lá a colherinha da sobremesa e ele põe dentro de uma Bíblia, que era a Bíblia da família, e a Bíblia da família, dessa família, e ele fecha ali a Bíblia e a colherinha dentro. E a mulher fica procurando aquela colherinha, será que o pastor levou a colherinha? O que o pastor fez com essa colherinha? Será que era do pastor? Será que consumiu a colherinha? Depois de muito tempo ele volta, meses, irmãos, ele volta. Ele vai comer com isso aí, a mulher cria coragem. Na hora da sobremesa, pastor, aconteceu um negócio diferente aqui. E o que foi?
É que sumiu a colherinha da sobremesa a última vez que você esteve aqui. Sumiu não, minha irmã. Já procurou dentro da Bíblia? Não. Pode olhar. Está lá no livro tal. A mulher pega a Bíblia, a colherinha estava lá. Isso é tratar com desprezo a profecia. Porque todo o alimento e toda a orientação de Deus está nas tuas mãos. Todas as vezes que nós negligenciamos procurar isso, mas na verdade estamos desfazendo, desprezando a palavra do Senhor nas nossas vidas. E todas as vezes que nós lemos e deliberadamente escolhemos não praticar, nós estamos desprezando o Evangelho da salvação. Desprezando a palavra de Deus. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Colocar à prova ou julgar todas as coisas aqui está dentro do contexto da orientação bíblica. Determinada coisa é para a minha vida ou não? O pastor disse isso, o pastor A, o pastor B disse aquilo, o líder do grupo disse aquilo outro, o outro disse aquilo outro. Onde que está a verdade? Na Bíblia. Ela é o filtro, ela é o parâmetro. É ela que deve ditar, orientar, nortear, ser o balizador da sua vida. Se é orientação bíblica, mete ficha. E se não for, esquece. Pode parecer a ideia mais brilhante do mundo, mas vai te dar problema. Finalmente, 22, afastem-se de toda forma do mal. O propósito é chamar a atenção da igreja para um comportamento ético, digno do nome de Jesus que carrega. E os versículos finais, de 23 a 28, Paulo faz a despedida dele, da igreja, e eu quero destacar as últimas duas coisas e peço que você seja longânimo comigo. Paulo diz o seguinte, irmãos. Olha a oração que Paulo faz, irmãos. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Fará isso o quê? Na sua volta, ele cuidará de corpo, alma, espírito daqueles que são dele. Mas o que me chama a atenção? Paulo não pede dinheiro. Vamos orar para que Deus nos dê mais recurso financeiro. Vamos orar para que Deus nos dê isso. Vamos orar para que Deus nos dê aquilo. Vamos orar para que Deus nos dê aquilo. Que normalmente são as orações de quem? Nossas. As nossas orações a respeito de nós mesmos, ou em favor de nós mesmos, em favor das nossas famílias, ou em favor da própria igreja, normalmente vão nessa direção. Mas o que Deus de fato quer? E Paulo tinha consciência disso. Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é gente santificada. Continua sendo gente. Por exemplo, Jesus, quando olha e vê que o campo estava pronto para a colheita, diz para nós pedirmos ao Senhor que mandasse o quê? Trabalhadores. Então, são trabalhadores santificados. Essa é a ideia. O pedido maior que nós poderíamos fazer por nós mesmos é, Senhor, santifica-nos na Tua palavra. Porque uma igreja santificada, e uma igreja conectada com pessoas, com gente, uma igreja que se cuida mutuamente, é uma igreja que cresce e que reproduz o Evangelho em todos os seus relacionamentos. Ele pede oração por ele mesmo, muita humildade dele, saúda os irmãos com um beijo santo, que era cultural da época, e depois ele diz o seguinte: diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A carta era lida. Não num ambiente como esse, numa casa. Aqui nós estamos falando de igreja nas casas. Não tinha templo. E despede da igreja: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Encarrego de lerem essa carta a todos os irmãos. É muito legal, irmãos, porque quem aqui já participou assim de reunião de pais na escola? Aí você vai para a reunião de pais na escola. E aí tem um monte de reclamação da turma. Tem isso, é aquilo, não tá... Aí depende da idade as reclamações, né? Quando é pequenininho, aí está mordendo, está batendo, está não sei o quê. Aí vai crescendo, aí são outras coisas. E assim vai, a vida vai assim, né? Só que aquilo não se aplica à sua criança e nem à maioria das crianças dos pais que estão ali. Aí fala assim, não, porque a criança tal... Cadê o pai da criança tal, a mãe da criança tal? Não estava lá. Não, porque a outra criança, não sei o quê, também não estava lá. É outra criança, não sei o quê. Mas, gente, essa reunião está toda errada. Tinha que reunir com quem faltou a reunião. E não com quem está presente a reunião.
Talvez Paulo pensasse assim, o dia que eles souberem que vai uma carta minha, essa galera que está derramando a água fora da bacia, essa galera desses ociosos aqui, que eu falei que era para dar uma chegada neles, eles nem vão esse dia. Porque eles já sabem o que vão ouvir. Aí Paulo está dizendo assim, olha, cuidem para que todos recebam o conteúdo da carta, e não apenas alguns. Quero encerrar minha fala orando com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado pela forma longânima com que você me tratou nessa noite. Senhor, tão desafiadora essa palavra hoje, Deus. Um ser igreja tão diferente das igrejas desse tempo. Das igrejas que nós fomos ou estamos sendo formados. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga correção para a minha vida e para todos nós, para Pedras Vivas, Guanabara, Morro do Meio. Para que nós sejamos mais parecidos com aquilo que o Senhor sonhou e que o apóstolo Paulo tão claramente declarou aqui à igreja de Tessalônica. Porque senão a gente se torna outra coisa, mas com placa de igreja. Mas sem ser igreja de fato. E aí a sociedade toda olha para nós e fala assim, pô, eu não quero isso para mim. E aí nós mesmos começamos a achar, mas qual a serventia disso? Quando na verdade a gente está usurpando o nome igreja. Construindo algo que é muito diferente daquilo que é a igreja de Jesus, de fato. Eu quero te pedir que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos santifique, para que nós sejamos simplesmente igreja tua, para a glória do teu nome. Que aqui haja espaço para exortação, para consolo, para cuidado, para oração, para uma vivência de mutualidade, de dar e receber. Que os líderes não exerçam liderança gemendo e sofrendo. Que os liderados sejam amados e muito bem servidos. Tira de nós a preguiça, Deus, a rebeldia. Opera a obra do Teu Espírito em nosso meio, para que sejamos de fato aquilo que o Senhor quer que sejamos, em casa, aqui, em todos os ambientes. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Vai na paz bendita do Senhor e uma ótima semana.